Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, leremos os versículos de 1 a 12. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esta é uma história bem conhecida. É provável que você a tenha quase que de cor. E eu explico durante o sermão por que você tem essa história quase que de cor. Mas ainda que você a conheça bem de cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta, porque tem alguns detalhes da história que vale a pena conferirmos. E assim memorizar ainda mais esta história. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o teto ao que jazia doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque ele fala deste modo. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, gostaria de apresentar a vocês uma cidade chamada Cidade de Ferro. Ela era assim porque era extremamente bem organizada. Uma cidade com todas as suas estruturas muito bem elaboradas, suas leis. Era uma cidade quase que perfeita. Nada acontecia nessa cidade fora do protocolo. A justiça funcionava, desde que você fosse a pessoa certa. Nesta cidade havia um magistrado, um quase governante. Ele estava ali na liderança daquela cidade, não necessariamente eleito pelo povo, mas tinha grande prestígio entre aquelas pessoas. Era muito respeitado. Ele não se considerava cruel. Adriano se via como necessário. Ele dizia assim: sem lei, tudo vira uma bagunça, vira um caos. Ele fiscalizava tudo o que acontecia e não tinha piedade de ninguém, uma vez que ele privilegiava a lei do que as pessoas. Ele não queria que nada saísse do padrão. Naquela cidade também havia um homem manco, chamado Cláudio. E ele, além de ser manco, ele também tinha grandes dívidas. Ele conhecia as cidades apenas pelos limites. Ele sempre estava em falta, porque ele não conseguia frequentar os eventos oficiais da cidade. Ele sempre estava em débito, porque não tinha um bom trabalho que pudesse ganhar bem por causa da sua deficiência. E por isso ficava devendo a muitos, afinal não conseguia se sustentar. E sempre fazia coisas erradas. Cláudio mentia, roubava, não praticava corretamente a religião vigente. Tinha tantas dificuldades que as pessoas tinham até... Lá vem o Cláudio de novo, né? Olhavam para ele até com um olhar torto. Era alguém desagradável, alguém que ninguém queria estar muito perto.
Até que um dia chegou o Eric, um estrangeiro, alguém que não era daquela cidade. Ele tinha chegado na cidade, já estava, a expressão que as pessoas usam é causando. Ele não foi até os governantes, pelo contrário, estava junto das pessoas. Eric caminhava no meio das pessoas e tentava ajudar. Ele não tinha o título que Adriano tinha. Ele não tinha as honras que Adriano tinha. Mas ele estava no meio das pessoas e tentava ajudar, na medida do possível. E Cláudio, com muita dificuldade, foi até Eric. Ele queria algum tipo de ajuda. Na sua esperança, ele queria uma muleta para conseguir andar melhor, para conseguir se locomover de forma mais agradável. E as pessoas que estavam de olho em Eric, querendo saber as coisas que ele fazia, esperavam também que ele assim pudesse realizar, dar uma muleta para que ele pudesse andar melhor. Mas Eric fez algo que ninguém esperava. Ao invés de ajudá-lo a andar, Eric pagou toda a dívida daquele homem. O problema é que a dívida daquele homem era muito alta, eram muitos anos devendo às pessoas e não conseguindo pagar. Então Adriano, o administrador da região, daquela cidade, ficou duvidando. E Eric até disse assim: se vocês quiserem, eu mostro o recibo. Está de fato pago toda a conta que o Cláudio devia. E o Adriano só fez o comentário por baixo: recibo como esse aí, qualquer um pode fazer. Difícil é quitar essa dívida de verdade. Essa história, claro, fictícia, ilustra bem um cenário no qual eu gostaria de começar hoje. Nessa série de sermões que estamos expondo em Marcos, a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 6, há um padrão que Marcos quer nos contar uma história. E ele quer contar uma série de histórias semelhantes, onde tem esses três personagens. Sempre algum homem impiedoso, querendo impor ordens, questionando qualquer mudança que o estrangeiro está trazendo. E sempre tem alguém, um Cláudio manco, sofredor, passando por algumas dificuldades. Na história descrita no texto de hoje, nós conhecemos bem, inclusive, os seus detalhes. E eu gostaria que os irmãos percebessem que a história que Marcos quer contar para os irmãos é que vocês vejam a graça na autoridade de Jesus. Como na história, Eric não tinha uma autoridade formal, mas ele estava mostrando para as pessoas quem ele era. Aqui, Jesus Cristo é quem faz isso. Ele quer mostrar a sua autoridade, mas não é uma autoridade qualquer. Ele quer mostrar graça. Para isso, você precisa observar que no versículo 1 é descrito Jesus ensinando. Jesus volta para Cafarnaum. Lembram que ele tinha saído de Cafarnaum? Ele queria pregar e ele fez isso. Ele foi em outras cidades, ele evangelizou, ele levou a mensagem da salvação para vários outros povos. E por onde ele ia, as pessoas ouviam a sua mensagem. Inclusive, vimos que ele também curou a muitos, como por exemplo o leproso, descrito no sermão anterior. Mas observe que ele vai para Cafarnaum e tem um lugar específico que ele vai para Cafarnaum. Onde é que ele vai em Cafarnaum? Ele vai para aquela casa, a casa da sogra de Pedro. Lá vai ele de novo para aquela... É como o QG, né? O quartel-general de Jesus Cristo. E como eu já disse em outra ocasião, era uma casa simples, porém ampla. E como era ampla, ficaram sabendo que Jesus estava ali. E muitos correram para aquela casa. Muitos se afluíram para ali. De modo que eram tantas pessoas, que até do lado de fora estava ocupado. E o que Jesus estava fazendo nessa casa? Ele estava falando. Ali naquela casa haviam todo tipo de pessoas. Ali havia pessoas querendo ouvir a respeito do que Jesus dizia. Outros curiosos, querendo ver se ele tinha algum milagre para fazer. Haviam também ali escribas.
Escribas estes, assentados, julgando, analisando, fiscalizando o que estava acontecendo. E então Jesus passa a ensinar. Jesus ensina a palavra da verdade do Evangelho. Jesus ensina com autoridade, não como os escribas. Jesus ensina pregando o Evangelho de Deus. As suas palavras, conforme nós já vimos lá no capítulo 1, versículo 15, ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Enquanto Jesus Cristo pregava, as pessoas se aproximavam. Podemos ver que muitos vão se achegando. A casa estava tão cheia que era impossível alguém entrar. O texto descreve isso como que eram tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. As pessoas do lado de fora não conseguiam olhar para o que estava acontecendo do lado de dentro. Tamanhas a quantidade daqueles que se encontravam ali. E dentre esses muitos que queriam ver Jesus, alguns queriam levar um paralítico. Desses que queriam levar um paralítico, 4 estavam carregando. Observe que eram mais de 4. Né? Alguns queriam levar o paralítico. Destes, 4 estavam carregando. Então, juntou-se uma comitiva para levar este homem até Jesus Cristo. Como a casa estava cheia, como eles ficaram sabendo que Jesus estava lá, como eles queriam que o seu amigo visse, encontrasse com Jesus, então eles tentaram uma rota diferente. Como eu disse, é uma história bem desenhada em nossa imaginação. Nós temos desde a infância desenhos mostrando todo esse itinerário, toda essa ideia. Por isso eles vão do lado de fora para uma escada, que era muito comum naquela época, das casas, que levava à laje. Os irmãos conhecem a laje, né? O que se faz numa laje? Na laje a gente chama a família, a gente se reúne, come uma carne, né? Assim, senta lá. Naquela época a laje era um pouco diferente. Ainda era laje, tá? Mas ela funcionava de uma estrutura diferente. Ela tinha as vigas de madeira que eram cobertos por alguns galhos e barro para calafetar e unir todo o local. Às vezes era colocado alguns ladrilhos. Esses ladrilhos eram apenas de forma estética, para que eles pudessem, inclusive, às vezes estético, e também para evitar goteiras, né? Quando chovesse, não pingasse em toda a casa. Então, olha só, eles ali subiram para este local. Imagina a dificuldade de carregar um homem paralítico numa maca, né? Num leito e subindo escadas. Dificuldade imensa. Os homens que usavam aquele telhado, ele era plano, né? Hoje a gente ainda vê alguns desses, os desenhos do tempo antigo, desde a nossa infância, nós pegamos as atividades das crianças e tem sempre essa estrutura. Mostra-se bem as casinhas quadradas, né? Os telhados não eram inclinados como os nossos. Eles usavam aquele telhado tanto para secar alguns cereais, que queriam que secasse com o sol, e às vezes algumas noites muito quentes, eles subiam para lá para dormir ao relento, né, para se refrescar um pouco mais. Nesta ocasião, aqueles homens começaram a retirar, levando o homem para lá, no lugar onde estava Jesus, eles foram danificando a casa. Imagine o prejuízo disso depois, né? Mas eles tiram os ladrilhos, eles tiram ali o barro, tiram alguns galhos para poder descer. Para passar um homem deitado em uma maca, não era um buraco pequeno, era grande, o estrago foi feito, né? E Jesus ouviu, percebeu todo esse incômodo. Imagino ele até, inclusive, parando de falar para esperar trazer este homem para lá. Né? Eu imagino que ele poderia até dizer, podia ter trazido para o outro lado, mas tá bom, desce por aí, já está aí, né? Já que vocês já estão aí em cima, podem descer. E então Jesus para, espera, ele acolhe aquelas pessoas. Todo esse esforço foi bem recebido, né? Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu o esforço de trazerem alguém até Jesus. E eu quero que vocês pensem naquele homem. Ele era incapaz de ir até Jesus por vários motivos. Ele era incapaz de ir até Jesus porque era incapaz de andar. Ele era incapaz de ir até Jesus porque tinha uma multidão impedindo. Ele era incapaz de ir até Jesus porque ele não conseguia subir sozinho a escada, tampouco passar pelo telhado. Isso foi feito por outros, porque ele era incapaz. Mas agora ele foi levado e estava diante de Jesus Cristo. Aquele que tem toda a autoridade recebeu aquele homem.
E quando o recebeu, ele faz algo impensável. O cenário construído aqui é um cenário de um milagre. Você começa a ler a história, vê que eles estão levando um paralítico para Jesus. Já lemos histórias anteriores que Jesus tinha curado muitas pessoas, então esperamos que ele vá curar. Mas diz nos versículos 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Observe que Jesus os chama de filho. Mais ainda, Jesus não fala que perdoa todos os pecados do mundo inteiro, mas Jesus fala que está perdoando os pecados daquele homem específico. Jesus fala de perdão. Jesus fez isso não apenas para resolver o problema do homem. Jesus queria resolver o maior problema do homem. E o maior problema daquele homem era o pecado. Nós não sabemos que pecados esse homem tinha cometido, mas sabemos que todos eles estavam perdoados. E observe só, a gente conhece o restante da história. Você sabe o que os escribas e fariseus fizeram? Eles começam a murmurar, eles começam a questionar. Aquele homem não questiona. Imagine de novo, pega toda a história, toda a encenação, tudo que vimos até aqui, aquele homem com toda a dificuldade, levando até Jesus, está todo mundo esperando Jesus fazer um milagre, e Jesus diz assim: seus pecados estão perdoados. Eu queria outra coisa. Mas esse homem não reclama. Esse homem não fala assim para Jesus: tá, Jesus, mas e eu voltar a andar? Quando é que eu vou voltar a andar? Eu vou conseguir andar? Ele não reclama. Ele crê. Jesus viu a fé daquele homem. E pela fé, ele recebeu o perdão. Para mim isso é maravilhoso. Jesus resolveu o maior problema daquele homem. E quando Jesus fez isso, aquele homem ficou em paz. Jesus perdoou os pecados daquele homem, porque ele tem autoridade para perdoar os pecados. E aquele homem viu que isso era tudo o que ele precisava. Meus irmãos, eu imagino a expressão deste homem de escutar aquilo que ele tanto queria ouvir. Nós, de vez em quando, tentamos adivinhar o que as pessoas querem. Nós vemos as pessoas sofrendo e imaginamos: nossa, se isso pudesse ser resolvido, essa pessoa seria mais feliz. Se pudéssemos resolver essa parte da vida da pessoa, pronto. Todos os seus problemas seriam resolvidos. Todo mundo tentou adivinhar qual era a maior necessidade deste homem paralítico. E Jesus sabia. O que ele mais queria era o perdão de pecados. E isso ele encontrou. Meus irmãos, a história poderia simplesmente encerrar aqui. O mais importante já aconteceu. A parte mais significativa. Existe uma escritora que fala de trabalhos com capelania hospitalar chamada Eleni Vassão. E em muitos dos seus livros ela conta relatos de pessoas. E ela conta toda a história, a trajetória das pessoas. E então ela conta como essa pessoa se encontrou com Jesus. E quando conta que ela se encontrou com Jesus, eu fico curioso para saber o que acontece depois. Mas ela não conta. Ela só vai até o momento mais importante. Quando a pessoa se encontra com Cristo. É esse o momento mais importante, mais significativo da sua vida. Não existe ocasião melhor do que esta. É quando os seus pecados são perdoados. E é claro, meus irmãos, a história continua. Podemos ver aqui que você deve agora perceber uma resistência à autoridade de Jesus. Esta resistência acontece por meio de um julgamento. Aqueles que estavam ali assentados, observe o versículo 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali. Eles estavam assentados na cadeira de Moisés para julgar. A ideia é essa. Claro, aqui não havia uma cadeira específica para eles. A ideia de cadeira de Moisés eles estavam assentados assistindo, fiscalizando. Eles estavam conferindo para verificar se as coisas estavam obedecendo protocolos, se estavam de acordo com o que deveria acontecer.
E essa é a primeira oposição humana à autoridade de Jesus. Nós vimos no capítulo 1 que a oposição que Jesus encontrou foi diabólica, tanto na sua tentação quanto dos endemoniados que iam até Jesus. Agora, Jesus enfrenta homens maus que resolvem atacá-los. Talvez movidos por inveja, talvez por medo de alguma mudança na lei, talvez porque temiam o Império Romano, mas com certeza eles resolveram ir contra Jesus porque não criam nele. Você pode dar o argumento que for, o argumento principal é porque não creem em Jesus. E então, estes que faziam julgamento vieram acusá-lo, mas não o acusaram frontalmente, talvez cochichando, talvez apenas em seus corações de forma semelhante. Eles passaram a pensar, observe que são 3 expressões. Por que fala ele deste modo? Eu imagino que este questionamento não venha só dos fariseus, dos escribas. Talvez todas as pessoas ao redor tenham feito a mesma pergunta. Por que ele fala assim, seus pecados estão perdoados? Talvez este foi o primeiro questionamento de todos presentes. E nesse questionamento não há nada de errado, se parasse até aqui. Claro, com a intenção devida. Eles se incomodaram com o que Jesus tinha dito. Mas eles dizem algo mais, eles afrontam dizendo, isso é blasfêmia. E a blasfêmia é um pecado muito sério, principalmente para este povo, na qual era lícito apedrejar quem blasfemasse. Era apedrejamento, era muito sério isso. E quando eles acusam Jesus de blasfêmia, estão o condenando à morte. Observe que nós entendemos que eles queriam, o pensamento, né, deles era algo semelhante, e Jesus no Sermão do Monte diz, olha, se você tiver um pensamento indevido, já é considerado assassinato. O que aqueles homens estavam fazendo era desejando a morte de Jesus Cristo. E o terceiro questionamento deles em seus pensamentos é, quem pode perdoar pecados é somente um, que é Deus. Quem mais poderia? E esse questionamento está certo. Embora eles tenham errado na blasfêmia, embora eles tenham errado na intenção, o questionamento deles está certo. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Quem mais tem o poder para perdoar pecados? É só Deus. E estão certos. Desculpe. Como é? Deus pode perdoar pecados? Deus consegue fazer isso? Nós sabemos que sim, mas como? Os fariseus não sabiam como. Toda a religião do Antigo Testamento acreditava que Deus tinha poder para perdoar pecados. Mas ninguém fazia ideia de como ele poderia fazer isso. Porque eles sabiam que sacrifícios eram incapazes de perdoar pecados. Eles entendiam isso. Nós vemos isso em vários dos salmos. Vimos isso nos profetas. Vimos isso nos livros históricos. Onde por diversas vezes Deus rejeita o sacrifício. Davi diz, o Senhor não quer sacrifícios. Samuel fala para Saul, olha, Deus se agrada de coração, ele não quer o sacrifício. Isaías, no capítulo 1, fala desses sacrifícios. Amós também fala no capítulo 5 da inutilidade desses sacrifícios. Então eles sabiam que Deus perdoava pecados, mas não sabiam como. É claro, os fiéis entendiam, um dia ele vai perdoar esses pecados. Um dia ele vai resolver o problema dos pecados. Então os fariseus aqui questionam, Deus consegue, e é só ele. Mas esse homem, como ele teria autoridade para fazer isso? Quem esse homem pensa que é? Afinal, o salário do pecado é a morte, aquele que pecar, este morrerá. Se Deus é verdadeiro e não pode mentir, ele não pode dizer isso. Se alguém tem autoridade para perdoar pecados, é somente Deus. Como é que Jesus poderia fazê-lo? Meus irmãos, é agora que você precisa encarar a autoridade que Jesus Cristo reivindica. Jesus vai dizer que tem essa autoridade. Observe como o texto vai descrever isso de forma maravilhosa. Versículo 8. Então, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam,
Disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Nada pode ser escondido de Jesus. Eles estavam questionando em seus corações e Jesus sabe de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é Deus. Aqueles homens estavam julgando Jesus em seus pensamentos, mas eles estavam julgando o supremo juiz, aquele que assentará-se no trono branco para julgar tanto os vivos quanto mortos. E só de Jesus saber o que eles estavam pensando já era uma clara evidência da sua divindade. Mas observe que Jesus mostra algo mais. Jesus não precisava responder àqueles homens. Jesus não tinha que prestar conta para eles, não tinha que prestar esclarecimentos. Mas Jesus faz isso. Os pensamentos dos escribas eram indevidos, ilegítimos, eram blasfemos contra Cristo. Jesus já tinha feito várias curas, o seu ensino era perfeito, era de acordo com a lei, mas Jesus queria se revelar. Por algum motivo que eu não entendo, Jesus quis se revelar também àqueles escribas e fariseus. Então Jesus questiona: o que é mais fácil? Olha que questionamento maravilhoso. Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou seja, qualquer um poderia dizer isso, né? Existem algumas religiões que você vai até uma pessoa, você diz o que cometeu de pecado e a pessoa diz assim: seus pecados estão perdoados. Faça isso e aquilo e os seus pecados estarão perdoados. Já viu essa prática? Os católicos romanos fazem isso. Ora, dizer isso resolve o problema? Dizer os seus pecados estão perdoados, de fato, perdoa os seus pecados? Jesus poderia estar blasfemando, conforme os escribas estavam afirmando. Será que isso de fato aconteceu? Aí Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Porque se Jesus tivesse capacidade de curar algo mais difícil, então de fato Ele poderia perdoar pecados. E agora, observe que ele vai falar a respeito, ele diz assim, versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus vai explicar para aqueles escribas e fariseus. Jesus vai dizer para eles de forma graciosa, vai mostrar de modo incontestável, para que qualquer um pudesse compreender e crer. Ele diz: para que vocês saibam. É como se ele estivesse dizendo: o que eu vou fazer agora é pedagógico, é para ensinar, para que qualquer criança compreenda. É algo que Jesus está se revelando. Eles deveriam saber de uma vez por todas e seriam indesculpáveis no último dia. Ele diz: para que saibais que o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem é carregada de significados. Eu não conseguirei explicar hoje todos os detalhes desse significado, mas em breve faremos uso dessa palavra com mais cuidado. Por enquanto, é importante que os irmãos saibam que Jesus está usando uma forma velada, escondida, misteriosa, de se revelar e descrever que Ele é o próprio Deus. E por isso Ele tem poder, tem autoridade para perdoar pecados e também para curar aquele homem. Por isso Ele diz: tem sobre a terra autoridade, uma autoridade dada pelo Pai. Tanto é que no Jesus Cristo, depois de ressuscitado, diz isso: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, foi dada a Ele pelo Pai. Por isso Ele tem poder de fazer na terra, ou seja, a sua vontade, aquilo que Ele quer fazer nesta criação. E Ele diz: para perdoar pecados. Meus irmãos, Jesus reivindica isso. Jesus tem a autoridade de ser, porque Ele é o único Deus. E por isso Ele pode perdoar pecados. Jesus tem essa autoridade porque Ele morreu numa cruz. Jesus levou os seus pecados sobre si. Ele levou a condenação que você merecia receber. Presta atenção. Até a vinda de Jesus Cristo, as pessoas não sabiam como Deus poderia perdoar pecados. Jesus é a resposta. Jesus recebeu a condenação em seu lugar. Jesus foi punido em seu lugar. Os seus pecados foram punidos em Jesus. Deus não perdoou o seu pecado simplesmente escondendo. Deus não perdoou o seu pecado deixando para lá. Ele assumiu a dívida. Ele pagou a conta, Ele perdoou
todos os pecados, porque Jesus substituiu você naquela cruz. E quando ele o fez, você agora pode ser chamado de filho de Deus. Por isso, Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Por isso Jesus disse: o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Mas, meus irmãos, Jesus não continuou morto. Nós sabemos que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para hoje estar ao seu lado. E estando ao seu lado, compete a você submeter-se à sua autoridade. De modo que, observe a ordem que Jesus Cristo dá àquele homem. Ele diz: eu te mando, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus irmãos, eu preciso que agora os irmãos olhem para mim. Por que essa história é tão conhecida? Por que esse é um dos episódios da vida de Jesus de que muitos sabem a respeito? Porque é um teatro. É literalmente um teatro. As pessoas, não estou descrevendo um teatro como mentira, é um teatro porque nós temos todos os personagens aqui de forma visível. Tenta imaginar Marcos, Lucas e talvez até Mateus pesquisando a respeito dessa história. E então, ouvindo, eles escutavam a mesma estrutura. Eles escutavam as pessoas contando essa história. E essa história certamente era contada nos púlpitos das igrejas, naquelas casas, quando a igreja primitiva surgiu. E a história era contada exatamente deste modo. Tanto que essa estrutura escrita é única. Ela se repete em Mateus, Marcos e Lucas, e em nenhum outro lugar na história da antiguidade. Observe como ela é escrita. Ela é dita assim: e Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Aí Jesus olha para o paralítico e disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Observe que é visual. De novo, Jesus está falando com as pessoas e de repente ele olha para aquele homem e fala para ele: quem conta a história tem que fazer igual, tem que contar desse modo vívido, falando com as pessoas, parando a história para falar ao paralítico, para dizer a ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Esta é a história. Por isso ela é tão grudada na nossa mente. O modo como ela foi construída era o modo como as pessoas ouviram e começaram a repetir. Jesus expressou isso de forma tão enfática que todos ali perceberam com clareza. E por isso, o que aquele homem fez foi exatamente isso. Observe o versículo 12. Ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos. Meus irmãos, aquele homem, no mesmo instante, para provar que a cura era milagrosa, tomou o seu leito, ou seja, ele não só recobrou forças nas pernas, mas os seus braços conseguiam carregar algo mais. Ele, à vista de todos, para que todos, aquela multidão na casa, a multidão fora da casa e também os fariseus e escribas pudessem ver. Aquele homem retirou-se e foi para a sua casa. Os fariseus e escribas que não tiveram coragem de dizer algo antes, só pensaram, só julgaram em seu coração, agora ficaram ainda mais silenciados. E o que restou foi a multidão tão admirada que glorificava a Deus. Eles nunca viram um homem com pecados perdoados, eles nunca viram um homem paralítico andar, eles nunca viram tanta autoridade. E Jesus se revelou a eles. Por isso, eles disseram: nunca vimos coisa desse tipo. Meus irmãos, temos algumas rápidas aplicações à luz deste texto. E a primeira delas é que eu quero falar da casa que recebe Jesus. A casa que recebe Jesus, conforme tínhamos visto no episódio da cura da sogra de Pedro, é uma casa que tem problemas. Mas é uma casa que cabe. Cabe Jesus. Jesus está lá. Sabe, por muitas vezes a gente tenta, a nossa casa parece que não recebe Jesus. E essa casa cheia de problemas tem Jesus. Essa casa que recebe pessoas tem Jesus.
É uma casa que atrai aos outros. Os outros querem estar com essa família. E eu pergunto, como é a sua família? De novo, não é uma família ideal. Não é uma casa perfeita. Mas as pessoas vão para lá porque sabem que Jesus está lá. Eu não estou falando de uma casa física, eu estou falando da sua família. A sua família é uma referência da vida de Jesus? Eles dizem assim, olha, se tem uma família boa que você pode contar, é aquela família ali. Eles têm Jesus. A sua casa é uma referência para isso? Essa casa ainda vai aparecer de novo nas nossas histórias. É uma casa muito importante. É uma casa onde Jesus habita. Mas observe que nessa casa, meus irmãos, não estavam apenas pessoas boas. Estavam os escribas e fariseus. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Tanto a multidão, tanto os discípulos, como os fariseus e escribas, estavam naquela casa. Eles viram o mesmo milagre e não acreditaram em Jesus. Eles viram as mesmas coisas. Eles ouviram as mesmas coisas. Mas eles não creram. Nesta casa havia 3 tipos de pessoas. Os discípulos bem próximos de Jesus, crendo. Os fariseus bem distantes de Jesus, mesmo que sentados e ouvindo tudo, e não criam. E a multidão, tentando se decidir ainda. Iam ouvir este homem e crer nele ou não. Eu pergunto, onde você está? Você é daqueles que escuta a mesma mensagem sempre? E até pode dizer assim, essa história eu já sei de cor. E eu pergunto, ela faz diferença em sua vida? Ou você é apenas mais um escriba que sabe o texto de cor e não o aplica diariamente à sua vida? Essa história também nos mostra que ninguém controla Deus. Nós queremos controlar Deus, queremos ensinar para Deus o que é melhor. As pessoas que esperavam por isso, esperavam pela cura e viram que Jesus é capaz de fazer muito mais. Os pensamentos de Deus são superiores aos seus. Eu sei, quando dói, a gente quer controlar. Eu quero te dizer, aquele que conhece a dor como ninguém sabe da sua dor. Aquele que sofreu como ninguém conhece, ele se compadece. E mais, ele vê a sua fé. E por isso ele resolve o seu maior problema. Ele oferece algo mais. Às vezes não é muito o que queremos, mas eu quero te convidar a agir, a reagir como este paralítico. Que, crendo no perdão de pecados, recebeu em paz aquilo que Jesus tinha para lhe oferecer. Ele nem precisava mais de algo, de ser curado. Ele já estava satisfeito. É importante também destacar neste texto que o seu maior problema é seu pecado. Meus irmãos, a frase mais surpreendente que alguém poderia dizer é: calma aí, eu? Nós, por muitas vezes, vemos os efeitos em todos. Como é terrível o pecado, o meu pecado praticado pelo outro. Como é assustador eu ver outro praticando o meu pecado. Mas eu não vejo o meu pecado, eu só vejo no outro. Meus irmãos, você pode elencar todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Você pode fazer uma lista infinda com todos os problemas que você tem enfrentado. E eu tenho certeza que o maior problema que você tem são os seus pecados. Jesus não morreu numa cruz para que você tenha uma saúde perfeita hoje. Jesus não morreu numa cruz para que os seus problemas familiares encerrassem. Jesus não morreu numa cruz para que você tivesse uma vida próspera. Jesus morreu numa cruz para perdoar os seus pecados, para transformar a sua vida, para libertar você da escravidão dos seus pecados. Jesus resolveu o seu maior problema. Não se esqueça disso. O que Jesus oferece é maior e melhor que qualquer outra coisa. Meus irmãos, os fariseus, os escribas, estavam
pensando coisas erradas a respeito de Jesus. Eles desejaram a morte de Jesus. Eles falaram coisas horríveis a respeito de Jesus, mas em seus pensamentos. Eu disse que os próximos sermões, até o capítulo 3, versículo 6, ele fala do mesmo assunto. Então estes homens vão progredir com os seus pensamentos. Se alguém pudesse dizer assim, Ernesto, eu acho que você está exagerando. Eles só pensaram. O versículo 6 do capítulo 3 diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Se você não cuidar dos seus maus pensamentos, eles vão governar a sua vida. Coisas que você imagina que não é capaz de fazer, porque só ficam no seu pensamento. Isso vai controlar a sua vida. Não deixe. Lute contra os seus maus pensamentos. Trave uma batalha contra eles. Para isso, chame Jesus Cristo. Peça a Ele, que conhece os seus maus pensamentos, Ele que conhece tudo que você pensa. Peça a Ele para te ajudar. Mais ainda, assim como vimos na vigília que realizamos nesta igreja, de acordo com Filipenses, capítulo 4, versículo 8, você sabe no que pensar. Pense naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que é puro, naquilo que é reto, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama. Pense conforme que as Escrituras nos ensinam. Peça a Jesus para te ajudar a governar os seus pensamentos, ou eles governarão você. E por fim, obedeça às ordens de Jesus. Observe isso, meus irmãos. Diz-nos o texto que aquele homem levantou-se no mesmo instante, tomando o leito, e retirou-se à vista de todos. E observe que quando ele obedeceu a Jesus Cristo, aquelas pessoas glorificaram a Deus. Quando você obedece a Jesus Cristo, Deus é glorificado. Obedeça às ordens de Jesus Cristo. Quer glorificar a Deus, seja obediente à sua palavra. Eu disse agora há pouco que esta história é bem conhecida porque ela é um teatro. Você consegue fazer a história teatralizada aqui sem muitas dificuldades. É claro, teríamos talvez que destruir alguma estrutura do local onde estamos. Mas é um teatro. E o teatro, ele fixa-se bem na nossa mente. É por isso que essa história é tão bem conhecida. Mas tem um outro teatro que nós também fazemos nesta igreja. E para este nós encenamos. Uma encenação maravilhosa. Uma encenação determinada por Deus, na qual nós partimos o corpo de Jesus. Nós tomamos do seu cálice, do seu sangue. Esta é a ceia do Senhor. É algo que nós fazemos e fazemos isso também em obediência à sua palavra. E diz a palavra de Deus que nós devemos fazer isso em memória, para nos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós, quando perdoou os nossos pecados. Por isso, se você crê que os seus pecados foram perdoados, você está convidado para participar da ceia do Senhor.